Olá, meus caros, olá, minhas caras, professor Henrique Mouta, mais uma vez aqui com vocês. E desta feita, a nossa aula vai ser sobre embargos de declaração numa análise teórica e prática. E seguindo essa sequência da análise dos recursos cíveis, ou dos principais recursos cíveis. Nós já transitamos no recurso de apelação, no agravo de instrumento e agora nos embargos de declaração. Talvez, dentre os recursos cíveis, o mais utilizado na prática seja os embargos de declaração. Sem sombra de dúvida, ele é muito usado no nosso dia a dia forense e o nosso legislador de 2015 corrigiu um equívoco, a meu ver, que existia no Código Antigo, que previa, à época, apenas embargos de declaração contra sentença e acórdão. Quando, na verdade, nós sabemos que em todos os pronunciamentos ou em qualquer pronunciamento judicial, poderá haver alguma circunstância, alguma situação que indique a necessidade de um esclarecimento. Ora, o embargo de declaração, portanto, ele é um recurso tipicamente integrativo, é um recurso de complementação. Alguns chamam aclaratórios, exatamente para dar uma ideia de clareza, de esclarecimento, de integração. E aí vem o nosso legislador de 2015 e abre a porta para afirmar que embargos de declaração eles são cabíveis contra qualquer decisão. Há um tempo atrás, inclusive, na história do processo, ainda na vigência entre Código de 39 e Código de 73, nós estamos agora no Código de 2015, mas no século passado, se discutia, inclusive, se os embargos de declaração tinham natureza recursal, exatamente porque ele é diferente, digamos assim, de todos os recursos. Ele não tem preparo, ele não exige necessariamente sucumbência, ele é julgado pela mesma autoridade jurisdicional que proferiu a decisão. Então, muitos entendiam, hoje é claro que esse posicionamento está praticamente superado, mas muitos entendiam que exatamente por faltar a ideia de ad quem, juízo ad quem, de recurso hierarquicamente para um órgão com maior competência dentro do Poder Judiciário, exatamente por essas características, os embargos não deveriam ser recurso. Mas, evidentemente, que não é isso que a gente está falando aqui. Muito pelo contrário. Embargo de declaração tem natureza recursal? Sim. É muito utilizado na prática forense, cabe contra qualquer decisão. E faltou eu falar mais uma coisinha nessa introdução, e a gente vai apresentar os slides a partir de agora. É que talvez os embargos de declaração tenham sido os recursos, né, tenham sido a espécie recursal que foi mais alterada no CPC de 2015. Talvez. Porque no Código Antigo você tinha um tratamento muito tímido, digamos assim, dos embargos de declaração. E muitas das discussões sobre este recurso importante na prática, muitas das discussões eram travadas pela doutrina e pela jurisprudência. E aí nós tivemos vários entendimentos do STJ, do Supremo Tribunal Federal, tentando interpretar algumas questões muito comuns nos embargos de declaração. Veio o legislador de 15 e tentou colocar dentro do Código estas tendências doutrinárias e jurisprudenciais. Então, claro, ao lado dos recursos aos tribunais superiores, nós vamos ter uma aula específica aqui sobre recursos aos tribunais superiores, mas ao lado dos recursos aos tribunais superiores, eu não tenho receio de afirmar a vocês que os embargos de declaração eles acabaram tendo muitos detalhamentos trazidos para o Código para tentar encontrar essa provocação da doutrina, essa provocação da jurisprudência, essa atualização interpretativa da doutrina e da jurisprudência. Então, é esse o nosso objeto da aula de hoje. Vamos, como a gente sempre tem feito, vamos trabalhar a parte teórica dos embargos de declaração, dentro de um diálogo do CPC,
da jurisprudência, e, ao final, eu vou deixar um modelo em um site para que vocês possam ter uma ideia de como fazer uma peça de embargos de declaração. Então, primeira hipótese, a gente tem que fazer a leitura porta de entrada do artigo 1022. Então, eu vou até apresentar para vocês aqui, ao invés dos slides, eu vou apresentar o CPC para vocês. Acho que fica melhor. Vamos olhar o CPC. Aqui, depois a gente vai lá para os nossos slides. Vamos olhar o código. Vejam comigo aqui, olha. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão. Então, ele já chama a atenção aí de que é contra qualquer decisão. Ah, Henrique, qualquer decisão é o quê? Qualquer decisão é qualquer decisão. Ah, professor, foi uma tutela antecipada, uma decisão interlocutória que desafia como recurso de fundo o agravo de instrumento. É cabível o embargo de declaração? Ou são cabíveis? A gente sempre tenta falar no plural os embargos de declaração. A resposta é sim. Mas veja bem, eu costumo dizer o seguinte, que como embargos de declaração são admitidos contra qualquer decisão por força do artigo 1022, os embargos de declaração são recursos atípicos. Ou seja, eles não são direcionados a uma certa modalidade de decisão. Então, se eu tenho uma decisão interlocutória lá em primeira instância, concedendo uma tutela provisória contra o nosso cliente, nós já tivemos aula de agravo de instrumento aqui, o recurso típico é o agravo de instrumento. Está lá no 1015, inciso 2. Está lá no 1019, para poder você pedir efeito suspensivo, efeito ativo, tutela antecipada, no agravo de instrumento. Mas, de repente, esta mesma decisão que concedeu uma tutela provisória, ela pode conter um desses vícios aqui, ó. Obscuridade, contradição, omissão. Ou seja, eu posso ter uma decisão que, como recurso típico, desafia apelação, agravo de instrumento, recurso especial, recurso extraordinário, etc. Mas se eu estiver diante de uma hipótese que necessite de esclarecimento do juiz, antes do recurso típico, cabe embargo de declaração, ou cabe embargo de declaração. Esses recursos de embargos, eles possuem o efeito de interromper o prazo para outro recurso, então a gente vai dialogar daqui a pouquinho. Agora, é o seguinte, você tem que ter muito cuidado para que não seja interpretada a interposição ou a oposição, melhor dizendo, de embargos de declaração como conduta protelatória. Porque corre o risco de se entender que você quer ganhar tempo, sabendo que a decisão é agravável e que os embargos de declaração iriam interromper a decisão, interromper o recurso final, caberia uma nova decisão e um novo recurso iria ganhar tempo. Então, como é que você controla a boa-fé? O sistema processual impõe essa conduta. Ou seja, da sentença cabe apelação. Das interlocutórias, em alguns casos, cabe apelação, em outros casos, cabe agravo. Do acórdão do Tribunal de Justiça, cabe recurso especial e recurso extraordinário. Da decisão monocrática do desembargador, cabe agravo interno. Esses são recursos típicos, ou recursos propriamente ditos, aqueles que possuem uma vinculação específica para uma decisão. Mas todas essas decisões podem desafiar embargos de declaração se estiverem diante de uma dessas três hipóteses aqui. Então, recurso de embargo de declaração não é recurso típico, ele é um recurso atípico, exatamente por envolver a possibilidade de apresentá-lo ou apresentá-los contra qualquer decisão. Agora, repito, vamos ter que controlar a boa-fé. Como eu controlo a boa-fé? Aplicando as punições, aplicando as penalidades pelo mau uso dos embargos de declaração. Como eu disse logo no início, se usa muito embargo de declaração. Na data que eu estou gravando essa aula, hoje, por exemplo, eu já apresentei uns embargos de declaração. Agora,
Claro que você, para apresentar embargo de declaração, não vai ser contra qualquer decisão, você vai trazer discussão de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, se você não tiver o mínimo, a mínima razoabilidade, sob pena de você sofrer a multa. Então, vamos lá para os nossos slides. Cabe embargo de declaração contra qualquer decisão. Eles são, portanto, considerados recursos atípicos, exatamente porque eles cabem contra qualquer tipo de decisão. Então, algumas observações importantes para inaugurar a nossa discussão sobre embargos de declaração. Primeira observação. É desnecessária a sucumbência. Ou seja, não tem custa, não tem nada, mas pode ter multa, se for considerado protelatório. Eu posso ser vencedor, como já aconteceu numa hipótese que eu advogava, e era uma condenação que faltou um zero. E um zero é erro material. Esse zero, dependendo da localização onde ele tiver faltado, vai significar uma boa diferença. Era uma condenação de R$150 mil, e na parte final, na parte dispositiva da sentença, havia a indicação de R$15 mil. Faltou um zero. Ora, se faltou um zero, eu não posso deixar transitar em julgado essa decisão. Até para não vir a discutir isso aqui, ó, erro material, não é atingido pela coisa julgada, isso é um erro material, faltou um zero. Mas eu apresentei logo o embargo de declaração para tentar esclarecer. Então, ele não exige sucumbência, é um recurso de fundamentação vinculada, ele não pode ter uma nova decisão, ele só serve para integralizar, para complementar a decisão anterior. Então, ele é um recurso de complementação. Objetivo é o quê? Corrigir aí é muito subjetivo, né? Se você pesquisar na jurisprudência, eu vou apresentar algumas decisões aqui durante a nossa aula, mas se você pesquisar na jurisprudência, ela é muito variável. Conceito de omissão naquilo que não foi decidido. Naquilo que não foi decidido. Lembra apenas que o recurso de apelação, se for interposto, ele pode corrigir esse vício de omissão, porque a causa madura lá do 1013, ela permite o julgamento daquilo que não foi decidido em primeira instância. Então, omissão contra fundamentação, contra pedido, obscuridade é falta de clareza, e contradição e erro material. Que é detalhe? O detalhe importante é o seguinte, como eu já falei, e vou repetir. Embargo de declaração acabam sendo recursos de passagem. Eles não são um recurso final, digamos assim, a não ser que eu seja vencedor e eu apresente os embargos para esclarecer, corrigir, corrigiu e encerrou. Mas eles são sempre recursos de passagem. Eu sou derrotado, na maioria das vezes, a demanda é apresentada, o recurso é apresentado pelo sucumbente, né? Então, eu, derrotado, apresento embargo de declaração, ele é conhecido, não é conhecido, é julgado provido, é improvido, depois eu tenho o recurso final, o recurso típico. Ok? Então, depois da desembargo da declaração, cabe o quê? Cabe o que caberia na origem: apelação, agravo, recurso especial, recurso extraordinário. Então, ele é um recurso linear, no mesmo grau hierárquico, ele é um recurso que é julgado pelas mesmas autoridades do Poder Judiciário. Como ele é um recurso linear, o correto é você falar oposição e não interposição. Isso é muito importante na peça que você vai fazer aí. Interpõe o recurso, não... Desculpa, eu interponho o recurso, agravo, apelação, é um recurso que eu interponho para ser julgado em seu mérito numa instância maior, numa instância hierarquicamente superior. Então, eu interponho apelação, eu interponho recurso especial, eu interponho recurso extraordinário, eu interponho agravo de instrumento. Mas quando eu estou diante de embargo de declaração, como ele é um recurso de integralização, ele é um recurso de complementação, ele é um recurso de passagem, então eu oponho. Então, ele é conhecido, provido, com efeito modificativo ou não, e isso é que a gente vai debater daqui para frente. Então, não se exige sucumbência, pode-se discutir omissão, como está aí no nosso material, obscuridade, contradição ou erro material. O que é um erro material? Erro de nome, erro de cálculo. E a jurisprudência do STJ sempre indicava que este erro material não estava submetido à coisa julgada. Então, mesmo se eu não corrigisse aquele vício de R$15 mil, poder-se-ia discutir isso lá na frente, em sede
de apelação, lá na frente, depois do trânsito em julgado, lá no cumprimento de sentença, porque o erro material não corrige, não fica sanado pela coisa julgada. De qualquer maneira, o nosso legislador de 2015 ele foi muito feliz ao colocar o erro material dentro do rol das situações jurídicas passíveis de embargos de declaração. Então, eu reputo muito interessante a inclusão do erro material como passível de correção via embargo de declaração. Então, temos duas decisões interessantes. O próprio 1022 ele tem um novo conceito de omissão, que é a omissão de precedente. Isso você que está estudando é muito importante, já que nós vivemos cada vez mais em uma sociedade jurídica muito próxima da discussão do stare decisis. Então, da vinculação de RE com repercussão geral, de RESP repetitivo, de RESP com tese fixada obrigatória, e eu venho na contestação falando que se aplica o RE-RG, que se aplica o RESP repetitivo, que se aplica a tese fixada numa ADI, numa ADC, numa DPF. Então, se o acórdão, se a sentença não enfrentar, eu posso apresentar embargo de declaração para discutir a chamada omissão presumida, para discutir a falta de enfrentamento específico que o nosso legislador estabelece em relação ao precedente obrigatório. Então, esse precedente obrigatório acaba provocando a necessidade de uma correção do vício via embargos de declaração. Então, observe o campo de cabimento dos embargos de declaração é muito amplo, é muito amplo. Eu posso sanar, eu posso tentar sanar, tentar corrigir uma decisão que não enfrentou um precedente, eu posso tentar apresentar embargo de declaração para fim de pré-questionamento, a gente vai falar isso na aula de hoje, um pedaço sobre isso, e outro pedaço lá na aula de recurso especial extraordinário, que esses recursos exigem um requisito próprio, que é o pré-questionamento. Então, ele é um recurso de muitas utilidades. Ele é um recurso de integralização. E ele é um recurso que cabe, como diz a lei, aí, contra qualquer decisão. Eu só quero mostrar aqui uma coisa para vocês, que na aula específica de recurso especial extraordinário eu vou aprofundar, que é uma interpretação que os nossos tribunais têm sobre essa questão do cabimento. Ora, o artigo 1022, como nós já falamos aqui, estamos conversando sobre isso, ele expressamente admite embargos de declaração contra qualquer decisão. Então, caberia contra interlocutória, sentença, monocrática, acórdão, caberia contra a decisão que aprecia a inadmissibilidade de um recurso. Por exemplo, eu interponho um recurso especial, eu interponho um recurso extraordinário. E tem o famoso 1030, que nós vamos discutir lá na frente, mas que você sabe, claro, você já encerrou o curso de processo civil. E neste 1030, ele nega seguimento ao teu recurso especial. Mas ele, na fundamentação, a vice-presidência, no caso, na fundamentação, deixa uma contradição no ar. Deixa uma omissão no ar. Será que eu posso entrar com embargos de declaração para corrigir o enquadramento, por exemplo, se é o 1031, se é o 1034, porque aí vai diferenciar se é caso de agravo interno no Tribunal de Justiça ou se é caso de agravo em recurso especial / extraordinário. Eu posso entrar com embargo de declaração para esclarecer a razão pela qual houve a negativa de seguimento do meu recurso especial? Eu entendo que sim. Ora, se o 1022 fala qualquer decisão é qualquer decisão. Mas eu não posso deixar de esclarecer a vocês que o STJ tem interpretações recentes, inclusive, afirmando que não é passível de embargo de declaração a decisão que não admite recurso. Por que não? Por que não se admitir embargo de declaração numa hipótese dessa? A interpretação é de que a decisão que não admite recurso especial, ela está sujeita a agravo interno ou agravo em recurso especial, o agravo lá do 1042.
Logo, a oposição de embargo de declaração, entendendo o STJ, repito, seria erro grosseiro. E mais do que isso, além de ser erro grosseiro, não interrompe prazo para outro recurso, e aí eu chamo a atenção de vocês quanto aos efeitos, né? Nós falamos isso na apelação, falamos isso no agravo de instrumento. Então, a primeira chamada sobre efeitos lá nos embargos de declaração é o chamado efeito interruptivo. Leia-se, a oposição de embargos de declaração interrompe o prazo para o recurso típico. E irá gerar uma decisão idêntica à outra, a mesma natureza. Então, se eu entro com embargo de declaração de uma interlocutória, interrompe o prazo do agravo, haverá uma outra interlocutória integrativa, e aí eu agravarei no final. Mesma coisa a sentença. É muito comum na prática. E aí eu chamo a atenção em relação a isso, a você, aluno. Se eu tenho uma sentença e entro com embargo de declaração, vai haver uma outra sentença. São duas sentenças. Uma sentença originária e a sentença de embargo de declaração. Lá na frente, apelação. Mas o agravo tem que ser conhecido para interromper o prazo. Ou seja, se eu entro com embargos de declaração no 7º dia, por exemplo, não vai interromper o prazo da minha apelação. Eu tenho que ter muito cuidado para policiar esse prazo. Aliás, a apresentação de embargo de declaração interrompe o prazo para os dois. Então, se eu estou discutindo com o meu adversário a sentença de parcial procedência e ele opõe embargo de declaração, meu prazo está interrompido. Eu não preciso me apelar agora. Espero, porque tem efeito interruptivo. Com um detalhe, só tem efeito interruptivo se o recurso for tempestivo. O que diz aí esta decisão? Que se o sujeito entrar com embargo de declaração contra uma decisão que não admite recurso especial, ele não é cabível. Então, não tem efeito interruptivo. Transita em julgado a decisão. Isso é muito perigoso, porque tudo que acontecer depois disso é só de fato, que de direito transitou em julgado pelo erro na oposição de embargo de declaração. Muitas informações aqui. Importante saber, portanto, que os embargos de declaração, eles possuem efeitos. O primeiro efeito é o interruptivo, daqui a pouco o suspensivo, daqui a pouco o efeito com objetivo de pré-questionamento. A gente vai falar tudo hoje, tudo neste momento. Então, o primeiro efeito é o efeito interruptivo, ele interrompe o prazo para outro recurso. Claro, interrompe para quem? Para os dois. Numa demanda de jurisdição contenciosa, eu sou derrotado, eu vejo que meu adversário entrou com embargo de declaração, eu não preciso apelar. Ah, se eu tiver apelado, não tem problema nenhum. Não há necessidade de ratificação da apelação, a não ser que haja efeito modificativo. Daqui a pouquinho eu vou falar para você o que é. Agora eu vou ter que ter muito cuidado para olhar se o recurso de embargo de declaração dele foi tempestivo. O único senão deste estudo do efeito interruptivo, o único detalhe é o diálogo com a tempestividade. Ou seja, se o meu adversário tiver oposto ao embargo de declaração no 7º dia, deixa ele para lá. Eu vou apelar, porque não tem efeito interruptivo, eu vou apelar. Ele, no máximo, que pode fazer é fazer uma apelação adesiva à minha, porque a rigor os embargos de declaração dele não serão conhecidos, e ele não vai ter prazo depois para entrar com apelação, levando em conta que os embargos foram considerados intempestivos. Intempestivo é o nada, né? Intempestivo significa não existiu. E essa decisão aí do STJ, no STJ vem reiteradamente interpretando que não cabe embargo de declaração contra esta decisão de inadmissibilidade. Portanto, o recurso seria um nada, incabível. Sendo incabível, ele não interrompe o prazo para outro recurso. E é muito importante a gente saber lidar com as nossas situações jurídicas concretas. Ok? Então, a gente está falando de efeitos. Primeiro efeito é efeito efeito interruptivo. Então, ele tem efeito interruptivo só se ele for tempestivo e ele sendo cabível na espécie. Então, efeito, primeiro, interruptivo. Segundo, efeito
suspensivo. Não vamos confundir efeito interruptivo com efeito suspensivo. Não podemos confundir. Muita gente confunde. Ah, é suspensão e interrupção. Primeiro, quando se fala em suspensão e interrupção, a gente tem que pensar o que interrompe ou suspende. Porque quando a gente fala de prazo, a gente fala que alguns prazos se interrompem e outros prazos suspendem. Quando se interrompe um prazo, zera a contagem e volta a fluir desde o seu início. Quando o prazo suspende, significa que o contou valeu e se complementa depois. É o exemplo das férias do advogado de 20 de dezembro a 20 de janeiro. Elas suspendem o prazo. Então, se eu estiver contando ali um prazo no terceiro, no quarto dia, vai congelar durante esse mês e vai fluir depois o restante, complementa, porque o prazo se suspende nas férias do advogado. Ponto. Embargo de declaração interrompe o prazo, ou seja, eu tenho 15 dias para apelar de uma sentença em sucumbência recíproca. Meu adversário entra com ED, opõe ED, no quinto dia. Eu ainda tinha 10. Haverá uma nova sentença de embargo de declaração, talvez com efeito modificativo, que é o que a gente vai falar logo na sequência, e o meu prazo zerou. Eu vou ter os 15 dias na íntegra para entrar com recurso de apelação, porque o prazo é de interrupção. Então, interrupção significa zerar e voltar a fluir da sua origem. Efeito suspensivo é congelar o que já correu e complementar depois. Então, vamos falar dos efeitos, né? Embargos de declaração, conhecidos, tempestivos, cabíveis, eles têm efeito interruptivo. Esse efeito interruptivo significa eles interrompem o prazo para o outro recurso. Ótimo, beleza. Mas eles não têm efeito suspensivo legal. Observem o artigo 1026. Você tem que ler o caput do 1026 com essa observação. Interromper prazo é uma coisa, efeito suspensivo é outra coisa. Efeito suspensivo é suspender a eficácia da decisão. A rigor, no nosso sistema processual civil, apenas e tão somente o recurso de apelação, desde que não seja a hipótese do parágrafo 1º do 1012, ou apenas a apelação em regra, possui efeito suspensivo legal. Todos os outros recursos têm que se pedir. Então, se eu quero entrar com embargo de declaração de uma sentença e a sentença é passível de apelação, então a apelação teria efeito suspensivo, o embargo também tem. Agora, se eu entro com embargo de declaração contra um acórdão do tribunal, recurso especial, recurso extraordinário, não tem efeito suspensivo. Então, decretou o despejo do acórdão do Tribunal de Justiça, por exemplo, confirmou a sentença, negou provimento à apelação do nosso cliente e, ao negar provimento à apelação, decretou o despejo, fixando o prazo aí de 30 dias para desocupação. Ah, eu vou entrar com embargo de declaração para o desembargador corrigir aí, tem uma omissão, uma obscuridade sobre a questão ligada à retenção por benfeitoria. Ótimo. Pode entrar com embargo de declaração, mas ele não tem efeito suspensivo. Pode interromper o teu prazo por recurso típico. Como é acórdão, o recurso típico é o quê? Especial / extraordinário. Mas uma coisa é efeito interruptivo, outra coisa é efeito suspensivo. E aqui não tem. Se não tem, meu amigo, vamos lá para o parágrafo 1º. Embargo de declaração, como outros recursos, e a gente já vem falando sobre isso, nestes embargos de declaração, pode ser concedida uma tutela provisória. Pode ser concedida uma tutela provisória cautelar. Para quê? Para suspender a decisão. Está aqui, ó, parágrafo 1º. Então, eu posso entrar com embargo de declaração de um acórdão do Tribunal de Justiça, por exemplo, que teria eficácia imediata, e eu vou pedir, pelo amor de Deus, desembargador, conceda uma tutela provisória, eu vou combinar o 1026, parágrafo 1º, com 932, poder do relator, conceder tutela provisória,
Eu vou dizer, olha, não há como se cumprir agora essa decisão por isto, aquela coisa. Eu vou demonstrar os requisitos da tutela provisória. Tutela provisória, como a gente já falou em outras aulas, ela acaba tendo a roupagem aqui de efeito suspensivo. Eu vou pleitear no próprio recurso de embargo de declaração o efeito suspensivo recursal. O que diferencia, você sabe disso, que você já assistiu à minha aula de apelação, por exemplo. Na apelação, eu interponho em primeira instância e eu apresento o instituto lá no tribunal do 1012. Está aqui a apelação 1012, olha aqui, ó. Eu vou ter que pedir lá no tribunal, por quê? Porque a apelação é interposta na primeira instância, está aqui, ó. Parágrafo 3º. A apelação é interposta em primeira instância e eu vou, por este incidente, pedir lá para o desembargador. Desembargador, pelo amor de Deus, eu tenho fumos boniures, ter o pericuri mora. Eu quero demonstrar a plausibilidade do meu recurso, olha aqui o parágrafo 4º do 1012. A plausibilidade do meu recurso me concede efeito suspensivo. Agora é interessante, porque a apelação, como ela ainda tem uma tramitação na base, na primeira instância, o meu efeito suspensivo necessariamente tem que ser feito no tribunal. Claro que não é que seja impossível se pedir dentro da apelação, mas ela vai ter uma tramitação na primeira instância que praticamente vai esvaziar o teu pedido de efeito suspensivo. Agora, nos embargos de declaração, não. Como eu já interponho perante, ou melhor, corrigindo a minha expressão, como eu já oponho nos embargos perante a própria autoridade que vai proferir a decisão, eu posso pedir logo para esta autoridade, juiz, como Vossa Excelência vai integrar, complementar a sentença, conceda efeito suspensivo até o julgamento dos embargos. Desembargador relator, estou entrando com embargo de declaração, pedindo efeito suspensivo para que não seja cumprida a tutela, para que não seja cumprido o acórdão, considerando a presença, claro, sempre dos requisitos da tutela provisória, da plausibilidade, da razoabilidade, do dano imediato, de difícil reparação. Tem que requerer, porque efeito suspensivo nos embargos de declaração, exceto quando a apelação, quando a sentença sujeita à apelação, e a apelação tem efeito suspensivo ex lege. Mas, fora essa hipótese de que a apelação em si tem efeito suspensivo, eu tenho que requerer esse efeito suspensivo dentro do próprio embargo de declaração e requerendo como efeito suspensivo judicial. A gente pode até realmente escrever isso. Embargo de declaração tem efeito suspensivo judicial. Eu tenho que requerer ao desembargador, ao relator, informando o risco, informando o dano de difícil reparação. Beleza? Se ele considerar que tem esse dano de difícil reparação, ótimo para aquele que está embargando, que vai conseguir suspender a eficácia da decisão até, no mínimo, o julgamento dos embargos de declaração. Beleza, então, estamos falando de efeitos, né? Efeito interruptivo, efeito suspensivo, efeito modificativo. Muito comum se pedir na prática. Este é um típico caso que a doutrina e a jurisprudência formadas na época do Código passado acabaram trazendo uma modificação legislativa. Professor, o que é efeito modificativo? Deixa eu parar de apresentar e a gente vai conversar. O que é efeito modificativo? Pensem comigo. Embargos de declaração, eles são recursos de integralização. São recursos de complementação, são recursos de correção. Então, eu tenho que dizer, olha, tem um erro material aqui, um erro de cálculo, um erro de nome, tem uma contradição. Aqui você fala uma coisa, que você fala outra. Existe uma omissão. Aqui você deixou de julgar um capítulo que eu estou pleiteando. Então, a rigor, em situações absolutamente regulares, comuns, eu posso dizer para vocês que os embargos de declaração não possuem efeito modificativo. Ou seja, ele pode ser conhecido, ser provido para esclarecer, mas sem modificar o acórdão, sem modificar a sentença. Isso, aliás, é o comum. Ele é um recurso de complementação, não há por que modificar. Aí veio a doutrina desenvolvendo durante muito tempo a interpretação correta, por sinal, no sentido de que, muitas vezes, a omissão é tão grande, a contradição é tão grande, que uma vez acolhida a tese dos embargos de declaração, os efeitos modificativos são naturais. Como assim?
Imagina, tinha uma prescrição. Tá aí, que coisa interessante, uma prescrição. Uma prescrição quinquenal, 5 anos. E aí o juiz rejeitou a prescrição, mas ele levou em conta uma tese de que a data foi março de 2017. Aí, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. Discutindo essa decisão hoje, ele vai dizer, não, a ação foi ajuizada dentro do prazo de 5 anos. Só que ele leu errado. Quando ele leu 2017, na verdade, o documento de folhas tais indica 2011. E a demanda foi proposta em 2020. Então, houve um erro material. O erro foi tão grande que, uma vez o juiz acolhendo os embargos de declaração, necessariamente ele vai dar efeito modificativo e vai alterar o julgamento. Alterar o julgamento. Ah, isso é comum? É comum as pessoas pedirem efeito modificativo. Inclusive, o efeito modificativo ele é tratado no nosso código aqui nesses parágrafos aqui. 4º e 5º do artigo 1024. O que é o efeito modificativo? Vocês não podem confundir esses efeitos, tá, pessoal? Por favor, se tiverem dúvidas, passem mensagem, estamos aqui para conversar sempre. Não vamos confundir os efeitos. Efeito interruptivo, interromper o prazo do recurso típico. Efeito suspensivo, suspender a eficácia da decisão embargada. Efeito modificativo é a alteração do resultado do julgamento. Então, é uma consequência excepcional que ocorre em razão do acolhimento dos embargos de declaração. Isso pode acontecer. Então, o que o parágrafo 4º está dizendo aí? Em caso de efeito modificativo, e o meu adversário já tiver apelado, ele pode aditar, complementar a apelação naquilo que foi mudado. Então, a prescrição que tinha jogado extinto com resolução de mérito um dos capítulos, ele acolheu o efeito modificativo e julgou procedente. Eu já tinha apelado no outro. Nesse aqui eu fui vencedor, então eu posso complementar as minhas razões recursais, levando em conta que eu já apresentei o meu recurso anterior. E o parágrafo 5º também. O parágrafo 5º está dizendo, olha, se eu já apelei, meu adversário embargou, não foi dado efeito modificativo, então não tem problema nenhum. Segue minha apelação para o tribunal, não há necessidade de ratificação, isso é uma interpretação antiga, que o STJ dizia que o recurso de apelação tinha sido prematuro, porque tinha sido interposto antes do julgamento dos embargos de declaração, e seria intempestivo por prematuridade. Graças a Deus, isso está superado. Então, se eu apelei, eu não preciso ficar policiando o meu adversário para saber se ele vai embargar. Então, se eu apelei naquilo que eu perdi, maravilha. Se for dado efeito modificativo aos embargos de declaração do meu adversário, eu adito, eu complemento minha apelação naquilo que foi mudado. Se não for dado efeito modificativo, a minha apelação está valendo. E tem mais um detalhe, tá? Parágrafo 2º do artigo 1023. Caso o meu adversário queira efeito modificativo, eu tenho que ser ouvido. Interessante, então, que o contraditório nos embargos de declaração, muita gente pergunta sobre o contraditório, quer nos embargos de declaração, quer no agravo interno. Ele é um contraditório situacional, né? Nesse caso aqui, acaba sendo, na prática, regra geral, você dá efeito, abrir prazo para contraminuta impugnação aos embargos, a gente faz muito como advogado, mas essa contraminuta existe exatamente para abrir o contraditório. Garantia do devido processo legal, ampla defesa e contraditório. Porque se meu adversário pediu efeito modificativo, essa mudança pode atingir diretamente o capítulo que eu fui vencedor. Pense numa sucumbência recíproca. Eu não vou recorrer de tudo. Vou recorrer daquilo que eu fui derrotado. Então, se o meu adversário embargou, eu posso tranquilamente ser ouvido, impugnar, e aí eu vou esperar o resultado. Caso seja acolhido, eu adito o recurso que eu já interpus. Caso não seja acolhido, o meu recurso está valendo, independentemente de ratificação. Então, isso é chamado efeito modificativo, importantíssimo para a nossa vida profissional. Além disso tudo, tem 2 outros assuntos importantes sobre embargo de declaração. Um eu vou falar agora e outro eu vou tratar
numa aula específica sobre recurso ao Tribunal Superior, tá bom? Quais são as duas coisas? A primeira é o uso dos embargos de declaração para fins de pré-questionamento. Então, como o pré-questionamento é um requisito próprio de recurso a Tribunal Superior, então nós vamos tratar disso no momento de pensarmos em recurso especial, recurso extraordinário. No nosso material aqui até tem um slide sobre pré-questionamento ficto, etc. Mas é melhor falar sobre pré-questionamento quando trabalharmos recurso especial e recurso extraordinário. Agora, tem um outro assunto que é muito importante a gente falar agora, e eu vou apresentar para vocês aqui no slide, que é a discussão do uso protelatório. Muito importante falar de uso protelatório. E aí tem a ver com o que eu já falei há pouco para vocês, né? Já falei um pouquinho sobre isso. Ora, como o embargo de declaração cabe contra qualquer decisão, criando uma exceção a essa posição do STJ em relação à admissibilidade do RESP, né? Mas tirando essa discussão do STJ e considerando que embargo de declaração, os embargos, né, cabem contra qualquer decisão, eu tenho que controlar a boa-fé. Porque eu tenho que controlar a boa-fé, especialmente daquele que vem perdendo. E vem entendendo que os embargos de declaração podem ser um recurso para ganhar tempo. A gente tem que controlar a boa-fé processual, a gente tem que controlar os princípios, as normas fundamentais aplicadas às partes. Cooperação, boa-fé objetiva, boa-fé subjetiva. Então, o nosso sistema processual controla essa boa-fé. Controla no bolso, aplicando multas. Essas multas estão previstas no artigo 1026. E tem duas decisões aqui interessantes. Primeiro, sabendo que eu apresentando embargo de declaração, eu opondo embargo de declaração e o relator, desembargador, ou o juiz ou o magistrado de primeira instância entende que é protelatório, ele aplica a primeira multa, 1% até 2%. Eu entro com ED de novo. Ô, coragem, hein? ED de ED é corajoso. Já vi rescisória de rescisória. Imagina ED de ED. Então, eu entro de novo com embargo de declaração. A multa pode aumentar até 10%. E se na primeira hipótese a multa ficaria para o final, para ser recolhida lá no cumprimento de sentença, a segunda multa ela tem que ser recolhida imediatamente, sob pena de não se conhecer o próximo recurso. Está aqui duas decisões do STJ, da terceira turma e da Corte Especial, falando exatamente disso. Se eu não recolho a segunda multa, transita em julgado. A propósito, vale a pena você fazer uma leitura também do Código. Como eu disse logo no início do nosso curso, a parte dos embargos de declaração foi uma parte que foi bastante alterada. Por quê? Porque nós trouxemos para o CPC muitos indicativos da doutrina e da jurisprudência. Então, esse indicativo é interessante para dizer, olha, a segunda multa, a primeira multa, a segunda multa. Olha, a consequência da segunda multa. Não se admite um terceiro embargo de declaração. Olha a consequência da segunda multa. É levar até 10% e tem que recolher imediatamente. Se não recolher, transita em julgado, porque é condição obrigatória para um outro recurso. Claro, está excepcionando a Fazenda Pública o beneficiário da justiça gratuita. O que é importante saber, o 1026 trata de três coisas importantes. A primeira, efeito interruptivo no caput. A segunda, efeito suspensivo no caput e no parágrafo 1º. E a terceira, controle da boa-fé processual e aplicação de multa 1, multa 2, no uso protelatório dos embargos de declaração. De toda essa forma, ou todo esse tratamento aqui dado pelo Código, do 1022 ao 1026, o único que eu não vou aprofundar neste momento é o 1025, porque é um uso bem específico dos embargos de declaração como instrumento para interposição de outro recurso, recurso especial e recurso extraordinário. Então, a análise do pré-questionamento vai provocar uma discussão mais a fundo dos recursos aos tribunais superiores. Então, fica aqui apenas a mensagem.
que os embargos de declaração são utilizados muito comumente para fins de pré-questionar a matéria de fundo e atender requisito obrigatório para a interposição de recurso a Tribunal Superior. Então, ficou faltando apenas este diálogo para vocês. Pois bem, então a gente já pode caminhar aí para a nossa peça prática. Desta vez eu vou fazer uma coisa diferente com vocês. Eu vou mandar no arquivo anexo o problema para que vocês façam embargos de declaração na peça prática. Então, eu não está aqui no material, mas eu vou mandar para vocês, não se preocupem, vocês irão receber no devido tempo. Vamos para a parte prática. Então, a parte prática, primeiro, requer lembrança de algumas coisas que eu falei aqui. Não vamos esquecer. 1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão. Quem julga? A mesma autoridade. Então, excelentíssimo senhor juiz, excelentíssimo senhor desembargador, excelentíssimo senhor ministro. Você proferiu uma decisão. Qual decisão? Sentença, acordo, interlocutória, não importa. Ele é um recurso de passagem. Você tem que trazer a discussão de fundo. Qual é? Ele é um recurso específico para discutir integralização, complementarização. Eu não posso rejulgar. Aliás, é muito comum acórdãos dos nossos tribunais afirmando exatamente isso. Os embargos não servem para rejulgar a causa. Nos embargos, eu não posso requerer de novo o julgamento. Já foi feito o julgamento. Eu tenho que apontar a omissão, a obscuridade, a contradição, o erro material. Pode ser um recurso pequeno. Às vezes o pessoal pensa que está muito pequeno. Mas não precisa ser grande, ele é um recurso de passagem. Ele não é um recurso final, ele é um recurso meio. Depois dele esclarecida com efeito modificativo, você pode, ou não, você pode depois entrar com recurso de fundo. Cuidado para prazo, porque ele é o único recurso que o prazo é diferente. CPC de 15 unificou os recursos com prazo de 15 dias úteis, no caso dos embargos de declaração. Sim, exatamente porque ele é um recurso mais simples, ele é um recurso integrativo. 5 dias úteis, Fazenda Pública, o dobro, Defensoria Pública, o dobro. Efeito suspensivo. Não esqueça, importante você pensar em suspender a decisão. Se é uma sentença e apelação tem efeito suspensivo, ótimo, mas se é um acórdão com ordem de cumprimento, você tem que demonstrar os requisitos do efeito modificativo, do efeito suspensivo, afirmando aí que existe uma necessidade de uma tutela provisória recursal para suspender a eficácia da decisão imediata, fumus boni iuris periculo in mora, o 1026 parágrafo 1º vai indicar esses requisitos. Então, você tem que saber lidar com esses detalhes. É um recurso para o próprio juízo recorrido, para o próprio órgão que proferiu a decisão. E você vai ter que ter um cuidado com o efeito interruptivo, cuidado com o prazo, com o efeito suspensivo, e requerer, muitas vezes, efeito modificativo, como a gente vem falando aqui. Às vezes é tão importante a consequência que a omissão foi dada, no meu exemplo de prescrição, que não há como não se considerar efeito modificativo. Então, é uma consequência do caso concreto, de acordo com o que você vai apontar em relação ao resultado da decisão. Efeito modificativo é muito legal, porque você pode alterar nos embargos de declaração uma procedência para uma improcedência. Uma procedência para uma extinção com resolução de mérito pela prescrição, ou ao contrário, ou diminuir o objeto de condenação, isso tudo dentro do diálogo da consequência em caso de provimento do recurso, em razão da profundidade do erro que você está apontando. Ok? Beleza. Então, esses são os detalhes para ajudar você na peça que vai ser feita. Vou mandar num outro arquivo, e neste endereço aí você tem um modelo bem razoável, bem interessante sobre embargos de declaração. Esse é do juiz navegante, fazendo sempre aquele trânsito entre os sites para indicar o modelo que possa auxiliá-la na elaboração da peça processual. Ok, meus amigos? Então, estamos terminando, né? A nossa aula. Obrigado, então, por mais essa oportunidade de estar com você, e deixo meus contatos aí à disposição, e você vai receber um anexo com a diretriz aí para se fazer a peça dos embargos de declaração,
Eu agradeço a presença, a companhia, desejo tudo de bom, saúde, felicidade, principalmente agradecer a Deus pela oportunidade de a gente estar conversando mais uma vez. Agradeço a presença, tudo de bom, e a gente se encontra numa próxima aula, ainda nesse diálogo teoria e prática. Grande abraço, tudo de bom e até a próxima.